Você que atende pacientes idosos, certamente já recebeu no seu consultório a queixa de dor lombar. Olha, é exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Quais são as principais causas, como que a gente diagnostica, como trata e as cascas de banana que certamente a gente não pode escorregar, que inclusive dá muita dor lombar, para a gente dar esse diagnóstico perfeito. Beleza, pessoal? Segura a vinheta e vamos lá. Bora lá, pessoal, agora falando sobre um dos temas mais comuns no consultório do geriatra e de todo paciente, todo médico que atende pacientes idosos. Hoje a gente está aqui com um convidado mais do que especial, uma pessoa ilustre na ortopedia do Brasil. Por aí. É, coisa fina, viu? Não, Daniel, apresente aí nosso colega. Do planeta Terra, do planeta da galáxia. Da galáxia. A gente está aqui com ninguém menos do que Luciano Temporal, meu amigo Lulu. Né, para os amigos próximos. Valeu, Lulu. cara, muito bem-vindo. Lulu Obrigado. É o cara que muitas vezes eu peço socorro e encaminho meus pacientes com dor lombar, com estenose de canal lombar. Lulu, olha, me socorre aqui. Não, eu cheguei hoje aqui meio com a coluna meio travada. Quando ele entrou, destravou, fiquei tranquilo, relaxei. Então, estamos aqui pela primeira de várias ocasiões que ainda acontecerão. Primeira vez que Lulu está aqui. Lu, muito bem-vindo. Estou aqui para tirar um bocado de dúvida minha, viu? Claro, hoje a gente vai aprender. E certamente que deve ser a dúvida de vocês também, porque quem é aquele profissional de saúde que atende pacientes idosos e que não se depara, né, Rafa, Lulu, com aquele idoso que chega com dor lombar? Exato. Talvez seja uma das queixas mais frequentes no consultório do geriatra, no consultório de quem atende pacientes idosos. Hoje, Luciano, como é a tua prática hoje na ortopedia? Como é que tu tem feito? Vamos lá. Se apresenta aí Primeira um pouquinho, coisa, né? Eu não apresentei, Lu. Se apresente aí. Primeira coisa, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco dessa experiência e também aprendendo com vocês também, porque vocês têm muita coisa para ensinar para a gente, né? Porque a gente, muitas vezes, no manejo do paciente idoso, tem muita necessidade de medicação, tem muita necessidade de um acompanhamento mais próximo desse paciente. E esse atendimento, muitas vezes, requer a participação de familiar, e aí a geriatria é quem completa esse trabalho da gente, né? Então, é tão importante estar aqui para a gente dividir isso e também para aprender junto. Claro, claro. Lulu, você é ortopedista, especialista em coluna. Conta aí um pouquinho do teu track record aí. Vamos lá. Eu fiz a residência de ortopedia em 2005, 2006 e 2007. E em 2008 eu fiz a minha especialização de coluna lá na faculdade do ABC, Santo André, São Paulo. E depois, em 2009, eu já estava por aqui, começando o meu trabalho, a minha vida, a minha carreira profissional na ortopedia daqui de Pernambuco. Para quem não sabe, a gente está em Recife, né? Isso. Aqui. E aí, desde de lá para cá, né, ao longo desses anos, a gente vai tentando melhorar, se desenvolver, né? Literalmente, a gente também tem que se desenvolver, se autoconhecer e ver onde é que a gente precisa melhorar. E aí a gente percebe, obviamente, ao longo desses anos, que aqueles pacientes que chegavam 40, 50, 60 anos, agora estão chegando 70, 80 ou até 90 anos. Então, isso a gente já percebe uma mudança de perfil de paciente no dia a dia do consultório. Então, a gente tem que estar muito mais atento às patologias do idoso. É a ortogeriatria, viu? Tá cheio de sala de ortogeriatria nos congressos de geriatria. Inclusive, a gente está gravando aqui, nessa semana, o podcast anterior que a gente gravou e que vai ao ar antes desse podcast aqui, foi um podcast também de ortopedia. Eu trouxe aqui nosso amigo Raul Lins, que falamos de quadril, dor no quadril. A gente até pincelou algumas coisas de doenças da coluna lombar, porque muitas doenças da coluna lombar podem se apresentar com dor no quadril. E aqui a gente vai falar de doenças na coluna lombar, de problemas no quadril que eventualmente podem aparentemente ser do quadril, mas é da coluna, né? Então, são situações que se misturam. Exato. Né? Elas se misturam mesmo, de verdade, porque a gente vê no dia a dia, nessa prática, que a gente tem muito paciente com doença lombar, com dor no quadril, assim como tem muito paciente que chega no consultório se queixando de dor lombar e a doença só do quadril. Afinal... E o contrário também acontece. Eu já ouvi muito falar que vai ficando idoso, é a idade do condor, né?
Só que a ideia do condor, tô com dor aqui, tô com dor ali. E o quadril olha só, muitos dos problemas que o idoso tem na coluna lombar, isso não impede dele ter também problema no quadril. Então, no idoso, muitas vezes, tem um somatório de problemas, né? Então, ele tem ali uma espondilose lombar, com estenose canal lombar, e ele tem também uma coxoartrose, né? Então, eu já vou começar com uma perguntinha aqui, viu, Luciano, que é o seguinte: quais são os principais fatores de risco, os mais importantes, para que um idoso desenvolva lombalgia crônica? Vamos lá. A gente sabe que, na medida que a gente vai envelhecendo, as nossas articulações, elas também vão envelhecendo junto. E, naturalmente, isso é um fator que pode levar ele a desenvolver uma dor lombar, a própria artrose por si só. E muitas vezes, quando você tem a associação de patologias, que também tem artrose no quadril, isso também sobrecarrega a coluna, enfim, a artrose é o primeiro ponto importante disso aí. O que a gente precisa estar muito atento com relação ao idoso é a mudança de comportamento. É que eu estava conversando aqui com vocês ainda há pouco. A mudança de comportamento na vida do idoso, as suas funções e capacidades. A gente diz que a ortopedia é uma especialidade muito funcional, não é uma especialidade estética, né? É funcional. A função está mudando, está alterada, está tendo perda de função, e isso é preocupante. Porque assim, o idoso, por exemplo, numa infecção, ele manifesta febre, não é tão comum, então ele vai ter muito mais uma consciência limitada, assim, tá perdendo a consciência, sonolência, etc., que são os sinais de uma infecção ou uma desidratação às vezes, né? Mas assim, uma infecção principalmente. Então, é uma outra coisa que a gente tem que estar atento. Se o idoso está com uma queixa de dor e uma perda funcional e de repente desenvolve uma sonolência, opa, será que ele tem uma infecção? O idoso, naturalmente, ele pode ter uma imunidade um pouquinho mais baixa, então ele tem uma facilidade maior de ter alguma infecção. Claro. Por exemplo, as infecções urinárias que podem ir para a coluna desenvolver uma odissite, erisipela, acontece muito isso. A gente vê de vez em quando idoso com tuberculose. Então, assim, que no nosso meio, Brasil, ainda é um país onde a saúde não é uma questão tão bem cuidada, digamos assim, né, pelas autoridades. Enfim, é a minha crítica, né? Que eu tenho que fazer. E, de repente, ele aparece com uma infecção. Outras, apareceu uma deformidade. De repente, o idoso começou a andar com uma deformidade. E uma dor súbita, opa, às vezes ele nem reclama da dor, mas ele começou a desenvolver a deformidade. E ele nem queixa da dor. Sim. E aí você tem que investigar. Claro. Então, assim... Então, só em ser idoso já é um fator de risco suficiente para ele ter dor lombar, né? Para ele ter dor Talvez lombar. Obesidade, né? Sobrepeso. A obesidade, ela contribui sim, até porque limita muito a função do idoso, né? E essa alteração de função que você falou é uma realidade, né? Isso. Então, assim, o idoso já tem o seu comportamento com as suas limitações naturais. Mas, de repente, essa função... eu andava 2, 3 quilômetros, de repente eu só consigo andar 300 metros. Opa, vamos investigar, porque aí tem coisa. Ele, apesar de ser uma função já limitada, ela teve uma queda, um percentual grande. Eu acho que talvez isso já leve muito a gente a pensar nas red flags, né? Quais são, assim, as coisas que... Quando o idoso ele vai chegar pra gente, Dona Maria, 80 anos, entra no consultório, ela se senta, quando a gente pergunta, e eu faço a pergunta mágica que eu aprendi com o Daniel, a que honra eu devo sua presença aqui no consultório, e ela vai e diz, doutor, eu tô bem, quero dar uma revisada, mas assim, eu tenho uma dor nas costas que me incomoda que só a gota. E aí vem aquela pergunta, quanto que eu devo valorizar isso? E aí o pessoal colocou um nome bonito, red flags, né, a bandeira vermelha ali, que a gente, sinais de alerta, né, pra gente entender. Isso daqui você vai precisar agir. Né? Pois é, porque dor lombar é algo extremamente comum, tá? Dor lombar só perde para infecções de vias aéreas como causa de busca de um paciente à atenção médica. Né? Então, é a segunda principal causa de busca, motivo de busca de um paciente para atenção médica, né? Dor lombar, de uma forma geral. E nem toda dor lombar vai necessitar de uma propedêutica, de investigação mais aprofundada. Isso. Mas aquela dor lombar que tem algum dos elementos dos red flags, aí sim, merece investigação. Né? E quais são esses red flags? Vamos lá. Eu já falei o principal, né, que é essa mudança abrupta de função, da capacidade funcional dele. Sim. Dor, intensidade de dor. Se for muito intensa também, a gente considera. Desenvolvimento de deformidades posturais, às vezes que se tornam até deformidades fixas, mas
a presença de uma deformidade. Perda de peso, a gente não pode esquecer disso, né? O idoso, quando perde apetite, perde peso. Aí também, falando nas infecções mais silenciosas, como a tuberculose, as outras infecções também, e nada mais, nada menos que descartar as patologias oncológicas, né? A perda de peso, ela é um sinal disso. E aí você começa a ver que o idoso também desenvolve a sarcopenia, como uma evolução natural do problema. A sarcopenia, ela não acontece do dia para a noite, a gente sabe disso. Mas aí, veja, na medida que ele vai perdendo capacidade funcional, perdendo apetite, perdendo peso, quem vai embora é a massa muscular dele. Então, febre também, né? Dor lombar com febre. Que é o primeiro que você falou, né? Infecção. É que assim, no idoso, a febre não é uma coisa tão frequente. Então, quando ela aparece, ela não é um red flag apenas, é um super red flag. Né? Porque para o idoso apresentar febre... E neon piscando, né? Exatamente. Dor lombar com febre, você deve investigar pielonefrite, espondilodicite, né? Eu já tive idoso que eu diagnostiquei em consultório, veja, eu sou ortopedista, eu diagnostiquei idoso com apendicite e já diagnostiquei idoso com a colecistite. Que chegou para você com dor lombar. O que chegou para mim com dor lombar? O osteopata enlouquece com uma informação dele. Veja, disse pedra no rins, pedra na vesícula e enfim, infecções urinárias às vezes, dor lombar. Dor lombar com despertar noturno. Isso é outra coisa importante também, para a gente ficar atento, né? Dor lombar em paciente com uso crônico de corticoide, que aumenta o risco de osteoporose e fratura, né? A própria dor lombar de início súbito, porque isso faz a gente pensar na possibilidade... Não tinha, agora tem. A gente pensar até na possibilidade de dor, que o paciente sabe dizer o dia, a hora, o minuto que a dor iniciou. Exatamente. Opa, isso pode ser uma fratura osteoporótica, né? Tem uma vizinha do meu prédio, Dona Olga. Dona Olga estava lá no aeroporto, quando foi pegar a mala dela, que ela se abaixou, subitamente uma dor. Eita. Então, assim, esse é um exemplo bem típico do idoso. Não foi nem um trauma, foi um esforço. É idoso quando, por exemplo, tem uma infecção respiratória, espirrando, tossindo, dor súbita. Isso é fratura de fragilidade, né? Exatamente. Isso. Outro ponto, outro red flag, né, pra gente lembrar, dor lombar com alteração neurológica. Um dos mais importantes. Esse normalmente não é tão súbito, só se for realmente por uma compressão aguda, alguma coisa assim. Mas normalmente os sintomas neurológicos degenerativos do idoso, eles são não é de início súbito, eles vão gradualmente aparecendo. Mas muitas vezes o idoso só te procura quando o negócio já está lá bem avançado. E aí, de fato, a dor e a alteração neurológica acompanhando essa dor, ela é de fato um red flag, né? Às vezes pode até confundir um pouquinho, porque o paciente idoso, salvo raríssimas exceções, chega em casa e diz, doutor, uma canseira nas pernas, falta força, e aqui é uma dor na coluna, doutor, Ave Maria, o paciente obeso, não sei o que, aí você fica, será que isso é uma alteração neurológica? Tenho que pedir uma ressonância? Eu tô doido para fazer essa pergunta da imagem, viu? Mas não vou fazer agora não. Mas vai chegar lá. Vai chegar lá. Mas aí fica, será que, poxa, doutor, será que eu tenho que levar isso em consideração? Será que essa dor lombar, ela realmente, ela é um sintoma neurológico que eu tenho que considerar? E aí, na prática, como é que a gente faz, assim, para diferenciar esse red flag? Então, a gente tem duas ferramentas no consultório, que é a nossa anamnese e o nosso exame físico. Duas ferramentas modernas, valiosas, né? Que nunca vão cair por terra. Eu vi que o Dr. Osler fez um post no TikTok ontem sobre isso. Então, assim, o exame físico, eu acho que ele é muito importante, mas a história clínica, ela é muito esclarecedora muitas vezes. Porque, assim, a gente vai falar, mas talvez eu já vou adiantar um pouco sobre a dor mecânica, né? É aquela dor, doutor, se eu ficar parado 5 minutos em pé, começa a doer. Doutor, quando eu me sento, ficar 10 minutos sentado, começa a doer. Mas minha maior dificuldade mesmo é quando eu vou me levantar da cadeira, que eu preciso fazer esse esforço de me levantar. E aí, assim, você vê que tem uma alteração mecânica. Né? Então, a alteração mecânica, ela está sempre associada a uma carga. E muitas vezes ele diz assim, quando eu me deito até que alivia. E aí os familiares só quer estar deitado. Tem essa conversa de vez em quando. Então, aí é depressão. Rotula-se a depressão, mas muitas vezes ele só quer estar deitado porque é a posição que ele sente mais conforto. Entendi. É que ele sente menor, ele dá menos carga e ele se sente aliviado. Então, muitas vezes a gente tem que estar atento a essa queixa mecânica da dor dele. Esse é um ponto bem importante. A outra coisa doutor, você falou, a claudicação, né? Eu antigamente, andava 3 km, 5 km
Hoje eu ando 500 metros, 300 metros, aí vai da limitação de cada um. Então, essa mudança do hábito, essa mudança funcional do idoso, Sim. ela é muito importante na anamnese de a gente perceber. E aí tem as manobras também de exame físico, que você vai pedir vai testar a força periférica dele. Fica de ponta de pé, você consegue ficar de ponta de pé, às vezes ele diz, consigo não, mas quando você manda ele fazer, ele vai e faz. Então, assim, aí já não é claudicação, aí já é sintoma radicular. A claudicação radicular, ela existe, né? Digamos assim. Seria a claudicação radicular, mas a gente prefere chamar de sintoma radicular para não confundir a cabeça das pessoas. Mas assim, aí você agora vai andar no calcanhar, com o pé dobrando para cima. Aí você está testando as raízes nervosas. Você consegue se equilibrar numa perna só, faz a flexão do quadril, que é um teste de Trendelenburg, que o pessoal do quadril faz muito, então, né? Então, vamos lá. Ficar na ponta de pé, andar no calcanhar... E se equilibrar em uma perna só. Em uma perna só. Apoio monopodal. Esses 3 aí eu estou avaliando o quê? E se tiver alterado, eu penso em quê? Vamos lá. Eu estou avaliando as raízes de L4, L5 e S1. L5 ela inerva o glúteo, então você fazer o teste de Trendelenburg e ver se ele consegue, com a bacia equilibrada, ficar com apoio monopodal. Certo. Tá? S1 quando você fica na ponta dos pés. Sim. E L4 quando você apoia o calcanhar, que é o tibial anterior, você está testando. Massa. Então, você tem essas 3 raízes nervosas. Então, se ele não consegue ficar de ponta de pé, S1. S1. S1 o quê? O que é que aconteceu em S1? Comprimido. Está comprimido. Não está funcionando. Compressão de raiz de S1. Isso. Isso é um sintoma neurológico de uma dor lombar. De uma alteração lombar, que normalmente vem do lombar, porque às vezes o idoso ele diz, não dói a lombar, mas eu estou com essa perda funcional. Ah, entendi. O idoso às vezes não tem dor. Entendi. E aí pode ser sem dor. Essa dor lombar pode ser sem dor, entendi. É engraçado porque o idoso, ele quando chega no consultório, lá no consultório, a gente tem um corredor até que ele chegue na sala. Então, meu exame físico, ele começa no corredor. Eu vou receber na porta, eu já vou olhando a marcha. Porque a marcha também é um outro sinal de alteração. Aquele passinho curto, a base alargada, o tronco inclinado para frente. Supermercado, o idoso faz muito isso, se apoia no carrinho e vai. Isso é que eu vejo muito no consultório, né? O paciente que chega com queixa de dor, quando vai no supermercado, né? Vai anda, sente dor, e aí, para aliviar a dor, ele se inclina, né? Segurando no carrinho de compras, ele se inclina e tem alívio da dor, né? Isso... Então, veja como é que isso é interessante. Quando ele tira a carga, ele joga a carga em cima do carrinho, ele se sente aliviado. E a outra coisa é que se ele tem uma estenose de canal lombar, a posição que normalmente o idoso procura para andar, e isso é inconsciente, não é porque ele quer, para ele conseguir, é ele fazer uma flexão do tronco. Porque se aquilo ali está estreito, está apertado, na hora que ele faz a flexão, que ele abre um pouco o canal, circula sangue, circula oxigênio, ele consegue se manter em pé e consegue se manter andando. Aí você vê, ele flete e se apoia com a carga no carrinho. A circulação melhora. Isso. Porque a claudicação... O espaço do canal alarga, né? Do canal lombar. Isso. Então, isso lembrar, pessoal, paciente que tem claudicação, que é dor nas pernas ao andar, isso não necessariamente é por doença arterial periférica. A gente pensa logo, isso deve ser uma doença arterial periférica. Existe a chamada claudicação neurogênica, né? E uma das principais causas disso é a estenose de canal lombar, que a gente vai discutir mais adiante, mais detalhadamente. E uma pista é essa: o paciente está andando e ele tem um alívio da dor quando ele se inclina, né? Então e outra coisa... Quando ele descarrega a carga no carrinho. E outra coisa, quando na claudicação neurogênica, o paciente normalmente tem alívio da dor logo ao sentar, logo ao repousar. Mas né? ele precisa de um tempo para se levantar de novo. Ele não é uma coisa assim, súbita, de 1 ou 2 minutinhos resolver. Isso aí acontece muito mais na vascular. A claudicação neurogênica, ele já precisa de um pouquinho mais de tempo para se recuperar e voltar à função normal. Mas você veja como esse exemplo que a gente deu, eu vou voltar para repetir uma fala minha, que é assim, veja como ele era independente e agora ele está com dificuldade de fazer a feira no supermercado. Ele era independente e agora tem essa dificuldade. Então, essa alteração na função normal, mesmo limitada do idoso, ela tem que chamar a atenção da gente. Por isso que a gente diz, Lulu, aqui, eu não me canso de dizer isso, que funcionalidade é um grande termômetro da saúde do idoso. O idoso está perdendo funcionalidade de uma consulta para outra, você tem que ir atrás do que é que está acontecendo. Nesse caso aí, ele deixou de fazer compras, ele está limitado funcionalmente por
por uma alteração. Eu vou fazer uma postagem com isso, viu? Que eu gostei muito. Maravilha. Então, eu recebo o meu paciente idoso no consultório com dor lombar. Então, na anamnese e exame físico, só resumindo aqui, recapitulando, eu tenho que estar atento a dados da anamnese que vou atrás de cascavilhar os red flags. Só para recapitular. Dor com perda de peso, dor com febre, dor com despertar noturno, né? Dor de início súbito, dor com disfunção vesical, a gente ainda não falou isso. Incontinência urinária, retenção dor com urinária. Vesical. E é interessante falar sobre isso. Dor refratária. Dor refratária é outra coisa importante. E dor empeora, né? Dor refratária empeora, né? Que desperta à noite também. O despertar noturno é uma coisa importante. A gente tem que estar atento ao despertar noturno para diversas causas, não só por causa da parte ortopédica, mas todas as outras causas. Mas a gente vai falar agora também sobre distúrbio urinário, porque a gente tem pacientes idosos com distúrbios urinários e 5% dos casos, às vezes, o problema está na coluna dele. E a única queixa é urinária. E aí, olha só, isso é uma informação que... eu não sabia dessa muitos não sabem, né? Exato. Eu não sabia dessa não, me conta aí. Então, vamos lá. E aí vem também diagnóstico diferencial de compressão cervical, não só lombar. Foi essa que você estava falando antes da gente começar, que eu fiquei sem saber. Então, a mielopatia cervical espondilótica, ela também é um diagnóstico diferencial dos distúrbios urinários. 5% dos casos, o único sintoma da mielopatia é o distúrbio urinário. E aí, muitas vezes, na mulher, multípara, bexiga baixa, enfim, ela meio que já tem um direcionamento e um olhar para... Todo mundo só pensa nisso, né? Exatamente. Para o cabo acertar isso aí é difícil. E no homem a próstata. Né? Pobre da próstata, né? A pobre da próstata vai pagar sempre essa conta. Sempre é a culpa. Sempre é a culpada, aí vai fazer exame, vai tomar medicação, vamos testar a medicação, mesmo que o exame não mostre, e o paciente sem diagnóstico, e muitas vezes está aí o diagnóstico. E aí, assim, às vezes você tem cervical e lombar cometidos ao mesmo tempo, que é outra estatística de 5%. A gente, na ortopedia, tem essas estatísticas de exceção, que normalmente estão entre 5% e 10%, e precisa estar atento a elas, porque assim, vou fazer um exame de ressonância, vou fazer um exame de eletroneuromiografia, um potencial caso somatosensitivo, para você ver esse distúrbio urinário. E às vezes não só o urinário, como o fecal também, mas o urinário é o mais frequente, porque ele entra nesse outro diagnóstico diferencial dessas outras causas muito mais frequentes, obviamente. Óbvio que o raciocínio é muito mais direcionado, porque é mais frequente, de fato. Tá, então só recapitulando aqui, na anamnese a gente passou para identificar os red flags, né? E no exame físico a gente tem que avaliar marcha do idoso, né? Com certeza. Os reflexos profundos, né? Sim. Então fala aí um pouquinho, por exemplo, o reflexo patelar e aquileu, né? Isso. A gente avalia aí. Patelar está avaliando o quê? Que raiz? Raiz de L4, é normalmente um reflexo patelar. Isso é engraçado porque isso é prova da esbote, né? É reflexo de L5, qual é? Não tem. L4 e S1, né? É patelar e aquileu. Existe um reflexo no adutor de L2, mas isso aí é pouco usado até porque, assim, a maioria das compressões na coluna lombar, que é o assim, que a gente tem que se preocupar, elas ocorrem de L3, L4 para baixo. Então, você vai praticamente trabalhar com as raízes 4, 5 e 1. Isso é o mais frequente. Quando não é tão frequente, é onde eu digo, essa é a hora do especialista, né? Só ele que vai chegar lá e vai conseguir ter uma visão mais aprofundada da situação. Mas o reflexo aquileu, ele pode estar abolido numa compressão lombar baixa, assim como nas compressões medulares altas, cervical, torácica, ele pode estar com hiperreflexia. Tá. Então, se eu tenho um paciente que tem ali uma dor lombar, eu vou testar força, vou testar reflexos. Testei o reflexo patelar, está reduzido de forma assimétrica. Principalmente o assimétrico, é um sinal muito característico. Assimétrico, né? Assimétrico, você tem que testar dos dois lados e comparar. Está um patelar reduzido, pode ser, né, uma lesão de L4, uma compressão de L4. Sim. Testar aquileu reduzido, comparado com o lado contrário, pensar em S1. Exatamente. Né? Beleza. E o LASEG? Então, o LASEG é o teste de elevação do membro estendido, né? O LASEG, ele é um teste para ver compressão também. Eu acho que a gente devia ter, só interrompendo, a gente devia ter um vídeo mostrando cada um desses, né? Pra gente exame físico. A gente vai fazer, viu? Vamos fazer. O LASEG, na verdade, é assim, quando você tem uma compressão de uma raiz nervosa, o que é que acontece? O nervo, ele é uma estrutura relativamente elástica, tá? Então, quando você mobiliza o membro, você também mobiliza o nervo.
Só que se você tem um ponto de compressão, na hora que você vai fazer essa elevação e o nervo não acompanha, ele vai apertar e vai ser esticado. Então, vai reproduzir a dor e o sintoma do paciente. Então, o paciente deve estar com a perna toda perna estendida, né? Idealmente, você pega com uma mão no joelho do paciente, para não deixar o joelho fletir, a outra mão no tendão aquileu, e né? vai elevar o membro. E vai elevar o membro. Né? E lembrando, esse teste é um teste passivo. Se você vê que o paciente está contraindo a coxa, que assim, é muito comum nos pacientes ansiosos, principalmente. É engraçado que eu digo, isso é um teste de ansiedade também. Quando o paciente não te permite fazer manobras passivas, é um paciente ansioso. Então você tem que ter cuidado com isso também. Para diagnosticar transtorno de ansiedade é assim. É só ler se esse talopram, a gente já vai começar hoje. Pelo esse exame aqui eu já entendi que esse talopram é dose de 10. A gente já vai... Porque assim, você tenta fazer a manobra várias vezes e várias vezes ele contrai a coxa e não deixa você fazer o movimento passivo. Eu digo o seguinte, olha, aqui em Pernambuco, eu digo, olha, deixa tudo mole. Fique que nem um boneco de Olinda. Tá? Isso. Quando eu vou ver rigidez parkinsoniana nos membros superiores, ó, deixa os braços mole. Como que nem o homem da meia-noite, boneco de Olinda. Tá? Aí eu faço a manobra de tirar a atenção, né? Como é que chama? Gendrissac? Distratora. Distratora, manobra distratora. Faça como se você estivesse jogando água benta no seu filho aqui, que é muito pecador. Joga água benta nele, vai. Aí o Laseg, você com uma mão, você pega no joelho do paciente para impedir que ele faça a flexão do joelho. E a outra... também para sentir o músculo contrair. Músculo contrair. Porque se e aí contrair, você faz essa elevação passiva do membro inferior. E aí, se ele sente dor, onde normalmente a dor é reproduzida? No trajeto da raiz comprimida. L4, L5 ou S1. Tá. Ele sente aquela dor, aquele choque, quando o Laseg é positivo, quando ele sente dor... A partir de 30 graus. Tá, a partir de 30 graus. Que também, se for muito demais... Depois de 45 graus, eu vou ter dor também. Tu é bem encurtado, né? Tu pega muito peso na academia. Eu quero dizer, isso aí é sinal de encurtamento. O encurtamento da musculatura isquiotibial. Não, eu sou super flexível, eu faço acrobacia. Mas isso aí é bem interessante, porque ela manobra aparentemente fácil e simples, não é. É como eu estou lhe dizendo, veja, eu preciso ver se a coxa contraiu, se o movimento está passivo. Primeira coisa é essa. Segundo, se ele reproduz uma dor radicular. Terceiro, que num grau de elevação de 60 graus de elevação começou a doer. Ou isso é encurtamento, ou isso é dor sacrilíaca. Isso só não é o Laseg. E a interpretação também não é fácil. Tem que saber interpretar o texto. E outra coisa, Lulu, às vezes a gente faz a elevação de um membro inferior direito e o paciente pode sentir dor do lado contrário. Isso, inclusive, é mais específico. Exatamente. Esse é o melhor resultado de um teste para você dizer assim, esse eu já não tenho dúvida do diagnóstico. Que você levantar um membro e a dor ser contralateral radicular. Ou seja, tem compressão nervosa. Tem compressão nervosa. O que eu estou procurando é compressão nervosa, né? Isso. Assim, agora, só o cuidado com uma coisa que eu acho que isso é importante, principalmente quem é geriatra. O teste de Laseg, ele é muito mais reprodutivo numa compressão nervosa por hérnia, por coisa aguda, tá? Por patologia aguda. E de uma maneira geral, no idoso, e a patologia não sendo uma hérnia, sendo uma estenose de canal por artrose, hipertrofia da articulação, hipertrofia de ligamento amarelo, espondilolistese, normalmente o Laseg é negativo. Entendi. A compressão discal, que ela é aguda, que normalmente faz você ter um Laseg positivo. Então, muitas vezes, para você não também, digamos assim, fez o teste, deu negativo, não tem compressão. Não é isso. Entendi. Tá? Porque a compressão radicular ela é mais comum na patologia discal pela herniação discal. Na estenose de canal, não é comum a gente ver um Laseg positivo se a causa forem essas outras, e não o disco. Boa informação. Isso é importante, porque assim, às vezes o cara vai dizer, fiz o Laseg, deu negativo, não é a coluna, negligenciei a coluna, descartei. Cuidado com isso, que isso é importante. Beleza, então na dor lombar, recapitulando aqui, de exame físico, né? A gente vai ver marcha, vai ver outra coisa também, ver tônus e a musculatura, né? Se tem... Toda vez que tu vai recapitular, tu lembra de uma coisa nova. Se tem o consumo da musculatura, né? Se tem atrofia de musculatura interóssea nos pés. Veja, até a simetria muscular entre um membro e o outro. Isso é importante a gente ver. Outra coisa que eu gosto de fazer muito no exame físico, que eu acho que a gente ainda não falou, óbvio, dou a palpação das estruturas, das proeminências ósseas principalmente, da musculatura paravertebral e mobilidade. Você tem que fazer essa mobilidade. O paciente tem que fazer uma flexão do tronco, uma extensão, flexão lateral, rotação, e você saber qual é o movimento que dói.
que provoca dor. Eu não consigo fazer muitos desses aí, viu, que você disse. Então, eu faço todo dia, o dia todo, né? Então, eu tô ficando bem, né? Não, tô dizendo eu, em mim. Isso, em mim. então, eu tô ficando Apesar bem, de que eu já comecei minhas aulas de yoga. Mas Então, eu tô com Mas uma mobilidade dorme. boa. Tu é tipo aquele cara que dorme na aula de yoga, não dorme não? eu durmo. Eu não disse? Eu conheço logo. Mas eu sofro. Olha, pense numa coisa que eu comecei a fazer recentemente yoga. Eu sofro, eu vejo todo mundo fazendo aquele movimento e eu todo encurtado. Oxi. Não consigo Eu fazer. sou ninja no Passando yoga. vergonha, né? Eu passo vergonha. Eu passo vergonha. Oxe, sou Eu não ninja passo no yoga. vergonha na academia, mas na yoga eu passo Eu passo vergonha na academia, que é meu caso. Isso. E aí, assim, quando a gente vê uma limitação de mobilidade, o que é que chama atenção também nessa limitação de mobilidade? Veja, o idoso, a gente estava falando, artrose, é algo que às vezes é esperado, não é nem frequente, é esperado que tenha, é estranho quando não tem. Só que às vezes o idoso vai calcificando o ligamento. Porque assim, vamos lá, entendendo o envelhecimento da coluna, o disco ele vai desidratando, naturalmente, quando desidrata perde altura, e muitas vezes a gente pega os laudos de ressonância lá, abaulamento discal. Veja, é só uma perda de altura discal que ele desidratou, e obviamente quando ele perde altura, ele fica Faz uma bolsinha. abaulado para os lados. Imagina o pneu de um carro descalibrado. Essa é a comparação mais típica. O pneu está ruim, está só descalibrado, digamos assim. E esse abaulamento não está fazendo compressão. Isso, então assim, aí... Gostei da analogia, viu? Foi boa. Pneu descalibrado. Isso deixa o disco um pouco instável. Isso ao longo do envelhecimento, tá? Não estou falando ainda do idoso. Isso normalmente está ali entre os 30 e 50 anos. E aí, esse disco instável ele é mais sujeito a ter hérnias e etc. E aí, o que é que o organismo faz para estabilizar isso? Que eu acho que isso é uma coisa interessante. Ele vai calcificando o ligamento. Ele vai ossificando o ligamento para estabilizar. Esse é o objetivo. E aí, muitas vezes faz, tô com o bico de papagaio. Que o famoso bico de papagaio sempre é entendido como uma coisa ruim. E não é esse vilão todo que pregam. O bico de papagaio, ele é essa estabilização que o organismo procurou para o disco. E se ele está localizado num local que ele não comprime nenhuma estrutura nervosa, ele foi excelente. E a maioria é assim. E aí o que é que acontece? A gente tem que ter esse cuidado de dizer assim, bico de papagaio é um problema? Não, nem sempre. Na maioria das vezes não, na verdade. E aí, assim, essa calcificação, também quando você testa a mobilidade, vai ter uma perda de mobilidade. Se você tinha uma estrutura ligamentar flexível que calcificou, que ossificou, ela perdeu mobilidade. É natural. Então, isso é uma das maneiras também de você, digamos assim, no exame físico, entender o que você vai esperar do exame de imagem. Entendeu? Tá. Beleza. Então, claro? Vimos aí dados da anamnese, exame físico. Vou recapitular de novo, né, os reflexos, a marcha. Eu queria acrescentar só mais uma coisa. Diga lá. Nessa questão da Estou dizendo que essa revisão não sai nem a pau. não sai não, porque a gente tem que sempre acrescentar alguma coisa. E nessa questão da Passar mobilidade... todo dia atendendo a coluna do paciente. Nessa questão da mobilidade, a gente tem que entender que a coluna lombar, ela principalmente faz movimento de flexão e de extensão. E inclinação lateral, normalmente, quando é dolorosa, isso é um sinal da dor facetária, da artrose. Extensão e inclinação. Porque, assim, por isso que eu te disse que o exame físico ele é muito importante e a anamnese. Porque, veja, ó, doutor, minha dor piora na extensão e nas inclinações. Bom, isso é típico de uma dor facetária. Ponto. Não necessariamente você vai fechar já o seu diagnóstico. Obviamente, a imagem vai te complementar e vai te trazer mais informações. Mas veja como o exame físico já te direciona o que você esperar do exame de imagem. Ponto. Por isso que eu queria acrescentar essa informação, porque assim, esse exame físico dos testes de mobilidade é para saber de onde nunca vem. me liguei nisso. Rotação, coluna torácica, coluna lombar, flexo, extensão e inclinação. Então assim, para você ver o quanto que o exame físico e a anamnese, eles são ricos em informações. Então, assim, você agora, vou para o exame complementar, que é o próximo passo, né? Que a gente vai chegar lá. Mas, assim, você já sabe o que esperar do exame de imagem. Tá. Beleza. Então, fechou anamnese, exame físico e exame de imagem, tá? A pergunta... Então, ficou sem a revisão, foi? As red flags, né? Então, recapitulando, recapitula. exame físico. Eu gosto sempre de recapitular. Quem assiste aqui sabe que eu gosto de recapitular para que fique bem organizado na cabeça. Para fixar. Para fixar e ficar organizado na cabeça, né? Porque o geriatra, o clínico, o médico da atenção primária que está recebendo aquele idoso ali, que ele não pode deixar de ver no exame físico, tá? Marcha,
Tá? Inspeção, né? Que é a inspeção. A inspeção. Postura, marcha, não sei o quê. Se tem atrofia muscular, né? Palpação. Palpação. E aí, eu sempre aprendi muito Percussionar. que você percute, dá um cascudo. Você já deu um cascudo em alguém? Pronto. Tá vendo que já tem coisa nova nessa Você nessa dá um revisão. cascudo Importante. na apófise espinhosa do paciente. Você vai Mas calma com esse cascudo, né? Que também vai doer sempre se você... cascudo na esse teu apófise dedo espinhosa. aí. Porque se o paciente chegou e você deu um cascudo em uma determinada vértebra e ele sentiu muita dor, opa, fique atento, fique ligado aí na possibilidade de espondilolisite. Eu sempre aprendi assim. Estou errado? Não, tá não. Porque, na verdade, a espondilolisite vai também levar uma instabilidade. Na hora que você percussionar lá e está instável, vai doer. Beleza. Palpação, então. Aí depois de palpação... Os testes de inclinação que flexão, aprendi agora, flexão, extensão e flexão lateral. Beleza. Depois, neurológico. Eu vou avaliar reflexo patelar e aquileu, pedir para o paciente ficar de ponta de pé ou ficar se apoiando nos calcanhares. E depois o apoio monopodal. E o apoio monopodal, de Trendelenburg, né? Isso. Aí depois vai Laseg, aí a gente bota o cara deitado. Isso. E às vezes Tu não gosta muito de fazer Laseg, não é? Fiz essa careta aí. Não, eu ia dizer o seguinte, é porque os testes radiculares a gente faz em pé, mas pode fazer deitado. Se o paciente tiver alguma dificuldade de locomoção, você pode testar tudo isso deitado também, tá? Não tá errado, não. É que assim, quando você deita, você tira a ação da gravidade, né? Quando você está em pé, com a ação da gravidade e o peso do corpo dele. Então, assim... A eficiência de analisar a função, muitas vezes, em pé, você testa muito mais funcionalmente falando. E o teste para estenose de canal, que é aquela coisa que a gente sempre fala, né? Do carrinho, que o cara se flexiona assim e tal. Ele tem validade no consultório? Ó, se você inclinar um pouquinho e aliviar a dor, isso me faz pensar muito em estenose. É isso. Veja, não é uma coisa que a gente extensão use... dói mais, né? Não é uma coisa que a gente use assim, com tanta frequência, porque na verdade essa informação ela já veio da anamnese. Já está na anamnese. Porque normalmente o paciente já te relatou isso. Entendi. Ou você buscou ativamente essa informação, porque às vezes você fica procurando o seguinte, dentro da sua rotina, o que é que você faz? Eu vou para o clube jogar dominó, baralho, eu vou vou assistir jogo, vou com meu neto não sei para onde, eu vou para minha hidroginástica, enfim. Você tenta procurar dentro dessa rotina que o idoso tem, qual é a atividade que ele exerce que provavelmente esse sintoma se apresenta. Para você tentar entender exatamente o sintoma. E aí você busca ativamente, você tira dele a informação. Entendi. Tá. Às vezes ele então não já traz, foi, eu acho que a revisão já Beleza, rolou. revisamos. Tá revisado. Agora, se esse podcast está sendo útil para você, proveitoso e deve estar sendo, eu quero lembrar você que vale muito a pena você assinar o Gere Update, que é a nossa plataforma de atualização contínua em geriatria, onde você tem acesso a caso clínico, discussão de caso clínico, discussão de artigos dos principais periódicos no mundo que abordam temas relacionados à saúde do idoso. Então, para assinar a plataforma Gere Update, basta clicar no link que aparece aqui na descrição desse episódio. Se liga aí na continuidade desse podcast. Agora a gente vai para um ponto que a investigação diagnóstica, né, com métodos de imagem. Né? A primeira pergunta é, quando eu vou pedir? Né? E porque, qual? Nem todo paciente com dor lombar a gente vai necessitar de um exame de imagem. Né? Então, Sim. eu estou certo de pedir exame de imagem quando na minha anamnese eu identifiquei os red flags ou no exame físico eu identifiquei essas alterações, correto? Exatamente. Paciente com dor lombar, claramente de características mecânicas, né? Que não tem nenhum red flag, exame físico é normal, inocente, eu não preciso estar pedindo exame de imagem, a princípio, né? Em princípio não, às vezes você vai fazer uma medicação sintomática que vai resolver o problema dele. Tá. Mas se for para o ortopedista, vai pedir o ortopedista? Mas se bater no ortopedista, a gente faz Ele imagem. sai com a ressonância. É isso que eu ia dizer, é isso que eu ia dizer. Então é para eu saber que eu não vou encaminhar para ortopedista. Ou então a gente já manda com a ressonância. Não. Eu costumo de fincar a bandeira de que a gente deve pedir exame. Eu peço muito raramente ressonância. Que deve pedir exame quando tem indicação, para a gente não estar aí onerando o sistema. A gente sabe que o sistema de saúde está quebrado, os planos estão quebrados e parte disso, grandes culpados somos nós, médicos. Mas se for para ortopedista, vai ganhar a ressonância. Não, depende. Calma, né? Dá certo. Mas assim, o que eu quero logo lembrar aqui, e aí Lulu me corrija se eu estiver errado, um grande erro que eu vejo as pessoas cometendo é paciente idoso com dor lombar, que tem uma história que, olha, tem ali algum red flag,
ele pede, o camarada, o médico, pede um raio-x, identifica uma espondilose lombar. É a causa. Que eu ficaria surpreso se não tivesse. Exatamente. Né? E aí ele diz, isso aqui é artrose da coluna. E deixa de investigar de forma mais aprofundada a causa da dor lombar daquele paciente. Perfeito. Certo? Então, é muito importante a gente entender que a espondilose lombar, por si só, pode não ser a causa da dor lombar do paciente. Exato. Né? Veja, tem uma situação do idoso que ela é muito interessante. Quando ele tem uma coluna degenerada, muitas vezes ele faz uma deformidade, uma escoliose degenerativa, como a gente chama. A escoliose degenerativa, realmente, ela pode ser realmente dolorosa. A escoliose do adulto, como a gente chama, e do idoso. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes também as pessoas desvalorizam a radiografia. E ela é importante, tá? Ela é importante porque ela identifica, às vezes, uma fratura, ela identifica a deformidade, como eu te falei, e é o único exame que a gente pode fazer em pé e pode mudar de posição. Porque, assim, eu quero fazer um raio-x em flexão do tronco, para eu ver se tem uma espondilolistese com instabilidade, por exemplo. Porque dentro da doença degenerativa, da estenose de canal, a espondilolistese degenerativa é um agente causador de estenose, tá? Ela é uma estenose causada por espondilolistese. E a gente vê isso facilmente no raio-x, né? No Bem feito. E se você fizer teste dinâmico, que é raio-x com flexão e raio-x com extensão, se tiver instabilidade, não tem o que fazer, é cirúrgico porque está instável. Mas fica talvez um pouco mais complexo para o geriatra. O geriatra ali, não faz na mas flexão, um geriatra, um clínico que vê uma radiografia de coluna, ele tem que estar atento a quê? Diz aí. O que é que a gente pode ver, procurar a coruja? Então, as alterações degenerativas de artrose, as deformidades em escoliose e, no raio-x em perfil, as espondilolisteses. Nas deformidades em escoliose, às vezes a gente tem até laterolistese. Porque assim, por isso que eu estou lhe dizendo, não valorizar raio-x é um erro. Porque quando você faz um exame deitado, muitas vezes a deformidade se corrige, que é onde está a ressonância. Entendi. E por isso que eu estou falando da importância, às vezes, da radiografia, que a gente não deve deixar de fazer. Não pode negligenciar, né? Por quê? Todo mundo pede logo uma ressonância, que é melhor. Isso. Então, assim, a gente valoriza muito o raio-x, porque o raio-x, muitas vezes, é quem define digamos, a mudança de um tratamento conservador para um cirúrgico, a técnica de cirurgia que você vai utilizar, muitas vezes, por conta da radiografia. Então, é engraçado porque, assim, valorizar o raio-x, isso é um outro ponto importante que eu acho que precisa ser dito. Porque muitas vezes, como você falou, chegou com a ressonância e não tem o raio-x. Aí sou eu que vou pedir o raio-x. Entendi. E é fácil o raio-x barato. Coisa, no raio-x eu preciso ver, Lulu. Fazer em pé. Que eu sempre aprendi. Tem que fazer em pé. Raio-x em pé, eu tenho que ver lá os olhos da coruja, que são os pedículos, e o nariz da coruja, que é a apófise espinhosa. Se está simétrico, né? Se eu não estou conseguindo ver um olho da coruja o nariz da coruja, alguma coisa está de errado ali. A gente devia colocar isso na edição, viu, editor? Bota isso aí, ó. O olho da coruja. Porque assim, veja, assimetria, deformidade, escoliose. Não está assimétrico, mas você não vê um pedículo aqui. Pode ser um sinal de uma metástase vertebral. Isso. Entendeu? Então, assim, você tem que ter esse cuidado. E raio-x é fácil de ver. Por exemplo, no raio-x você vai ver lesão lítica, um paciente idoso com anemia, com dor lombar. Você vê lesão lítica, pensar em quê? Mieloma. Né? Exato. Então, assim, é por isso que eu estou dizendo isso, da valorização Falar nisso, da radiografia. Não sei se a gente comentou, histórico de neoplasia é um red flag, né? A gente falou, né? Então, perder peso e tal. Mulher que teve histórico de câncer de mama, homem com PSA elevado, metástase óssea de... Olha a revisão aí, olha a revisão. De novo. Vamos lá. Aí tá no raio-x ainda, né? Isso. E a fratura... Sim, a fratura a gente tem que ficar ligado como, Lulu? Fala aí. E sabe uma coisa legal que eu quero que você fale agora? Como é que se apresenta uma fratura no raio-x? Porque quando fala fratura, o pessoal pensa que é um raio, feito aquele da testa de Harry Potter, que quebra o negócio no meio. Mas não é só assim, né? Principalmente no idoso, a fratura osteoporósica, a gente diz que é a fratura em rabo de peixe. É o aspecto da fratura. É aquela fratura que ela faz uma deformidade bicôncava, biconvexa, enfim, aí depende do prisma que você está olhando. Mas o platô vertebral, ele não vai ficar reto. Normalmente ele vai ter uma deformidade convexa, tá? E aí, um achatamento. Um achatamento. E não é sempre, às vezes, na parte anterior do corpo. Sim. É no centro. Sim. Se você dividir o corpo em 3 partes, anterior, médio e posterior, normalmente é na porção média. Então, às vezes, a fratura... Vai desabando, né? Então... O telhado está desabando.
que é que chama muita atenção? Chega muito paciente idoso, às vezes, com essa queixa de dor, e já tem um mês que está doendo, passei na emergência, o médico disse que eu não tinha fratura, e depois de um mês, aí ele fez ou a outra radiografia ou outro exame de imagem, e deu raio-x, e o médico que não viu na emergência. É comum ele não ver, porque muitas vezes a fratura do idoso, por osteoporose, esse afundamento ele vai acontecendo dia a dia. Então, se você, digamos assim, 1 ou 2 dias de dor e não teve afundamento, pode aparecer depois, tá? Entendi. Então, não é que porque o médico não viu, é porque ainda não se apresentou no raio-x. É uma areia movediça ali, né? Exatamente. E aí, veja, muitas vezes ele vai afundando, 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 depois de 3 semanas que compactou a vértebra, a dor começa a passar. E aí, às vezes, até o próprio paciente negligencia, né? Já passou, não vou mais. Aí depois, você já teve uma fratura? Não, nunca tive. A fratura antiga lá, consolidada. Entendi. Se a gente tivesse feito uma ressonância no primeiro momento, a gente veria um edema. O edema do corpo vertebral. Do corpo vertebral. E aí, muitas vezes, assim, até a tomo passa batida. E aí, assim... Eu já tive paciente que a gente penou investigando a causa da dor lombar dele. Ele tinha feito uma tomografia que tinha sido normal, inicialmente. Exato. Então não é fratura. O paciente continuou com dor, aí eu disse, eu vou pedir uma ressonância. Tava lá o edema. Pronto. Eu recentemente, tem uma amiga minha, uns amigos meus, que a mãe deles, um dos filhos que casou, ela foi tirar o freio de mão do carro, ela contratou um motorista para levar, para buscar, e ela, quando foi tirar o freio de mão do carro, ela fez muita força para tirar e sentiu uma dor aguda. Esse carro era de que ano, hein? Eu não sei. Esse era um Corolla, porque Corolla até hoje tem freio de mão. Meio Mas, irmão. Veja, eu já tinha operado ela por uma espondilolistese degenerativa, com estenose de canal. Ela está curada, mas agora a filha casou e ela, quando foi fazer esse esforço, sentiu uma dor lombar que já tinha um mês e o raio-x não tinha mostrado. E aí eu fiz, faz uma ressonância, aí estava lá o traço de edema no platô superior. Só isso. Coloquei um colete, resolvi a vida dela, está satisfeita. Passou 2 meses, vou tirar o colete. Entendeu? Mas assim, para você ver que a ressonância, ela é mandatória nessa dor súbita do idoso. Tá, beleza. Então, relacionada a um esforço. Raio-x, lembrar de a gente pedir raio-x. Nas doenças degenerativas, essas dores de, assim, caráter intermitente, de evolução lenta e prolongada. Eu acho que é importante o raio-x para você ver deformidade, ver listese e ver a alteração degenerativa. E no segundo momento, caso você não tenha uma resposta sintomática, fisioterapia e etc., é onde você vai entrar com uma ressonância. Beleza, passo seguinte. Peraí, antes disso, aqui uma coisa que eu acho legal, é o tipo de achatamento que existe dessa vértebra, ele também sugere uma etiologia, né? A osteoporose. Por exemplo, a osteoporose, se achatou, sei lá, anterior, eu não me lembro muito bem, a anterior é tipo osteoporótica, se for um achatamento, eu me lembro desse, que se for um achatamento uniforme, ele tende a ser mais neoplásico, tem essas... Veja, na neoplasia é muito variável, na verdade, a gente não consegue estabelecer um padrão. Essa parte central do corpo é bem característica da osteoporose. De osteoporótica, exato. A parte anterior, ela é muito mais característica de um trauma, que pode ter uma osteoporose associada ou não. Entendi, claro. Entendeu? Mas é um trauma em flexão do tronco, por isso que ele achata a parte da frente da vértebra. Entendi. Entendeu? Então, assim, é mais essa característica. Porque às vezes, assim, teve um trauma? Teve. Bom, teve o trauma, fraturou. Não teve um trauma porque chamou a atenção do paciente, teve apenas um esforço, ou sequer um espirro, uma tosse, que no osso porótico pode fraturar. Já peguei assim. Então, assim, não teve, aí é que você vai realmente ter esse achatamento central, muitas vezes. Tem corpo vertebral que praticamente some, fica só uma linhazinha. Entendi. E você não faz nada com ele. Já vi algumas. Já vi. O que preocupa é a deformidade. Se ela fizer uma cifose, porque ela sentou na cadeira, vai incomodar. A deformidade incomoda. A gente vai encolhendo quando envelhece, né? Pela perda de altura de disco. Vamos lá. Por exemplo, eu tinha 1,92 m. O pessoal não acredita. Depois da radiografia, vamos lá. Tomo ressonância, espaço para tomo, quando é que a gente pode... nesse paciente eu vou pedir uma tomo. Tudo bem, se não tiver ressonância, mas... Veja, se não tiver ressonância, paciente usuário de marca-passo que não permite ressonância, que hoje tem os marca-passos que até permitem, né? Enfim, alguma condição específica que não permita a ressonância. A tomo, assim, no trauma ela é valorizada, ok, mas na doença degenerativa, não. Tá? Vamos para a ressonância, porque avalia partes moles bem melhor, né? Exatamente. A toma a gente vai pedir ali na emergência, talvez, que o cara chegou quebrado, vamos ver aqui. Aí sim, num trauma, ok.
ou na condição de não poder fazer a ressonância. Tá. Aí é quem vai poder ajudar a gente. Antigamente o pessoal ainda fazia mielotomo, né? Botava o contraste lá e aí você via as doenças degenerativas, as compressões, as estenoses. Mas com a ressonância você não faz sentido submeter a invadir o canal, jogar contraste, enfim, não faz mais sentido. E aí, a gente parte nas deformidades em escoliose, faz algum sentido fazer tomo para você estudar o diâmetro do pedículo vertebral quando você vai operar, para planejamento cirúrgico, não para diagnóstico. Então, tá? via de regra, a gente vai pedir um raio-x ou uma ressonância. Isso. Ressonância, pessoal, na maioria das vezes, sem contraste. Não precisa de contraste. Você só precisa de contraste quando você suspeita de infecção e tumor, mais nada. Tá? E muitas vezes você faz sem e, vou estudar com contraste, fazer só um complemento. Mas muitas vezes você nem precisa. Às vezes eu pedi ressonância e me surpreendi com infecção ou com tumor. E veja, eu não tenho dúvida. Para que eu vou fazer o contraste para tirar nenhuma dúvida? Entendeu? Entendi. Então, assim, história clínica, muitas vezes, isso é uma discite, não tem para que eu fazer contraste para ver se é tumor, se é discite, o que é, o que não é. Tá claro para a gente já. Então, você dispensa o exame. Nas infecções, a gente usa tomo. Essa é uma boa pergunta, porque às vezes a ressonância, ela hiperdimensiona algumas situações como infecção e tumor, e muitas vezes a gente vem para tomo, porque assim, vou operar ou não? Veja, pela ressonância eu vou, aí de repente você faz a tomo, não precisa não. Entendi. Por quê? Porque a ressonância hiperdimensionou a destruição óssea por conta do edema. Brilha demais. Brilha demais. E aí você vem para tomo e você vê, não é bem assim. Entendeu? Só um detalhe. Veja como eu vim para planejamento cirúrgico de novo, né? Porque a tomo ela tem a função principalmente no planejamento e não no diagnóstico. Tá? Uma dica aí boa para diferenciar espondilodiscite de uma neoplasia, de uma metástase, tem aquela dica de envolve ou não envolve o disco vertebral, Isso, né? O disco é uma estrutura avascular. E aí você faz, como é que vai ter um tumor dentro do disco? Não é comum. Você vai sempre pensar que é uma espondilodiscite, tá? Agora, a espondilodiscite, ela ocorre porque teve uma lesão da placa pré-vertebral, que aí a bactéria por ali invadiu o disco, porque não chegou bactéria pelo sangue ali, né? Mas aí, se você houver uma lesão, aí ali foi um ambiente que a bactéria encontrou, digamos assim, mais protegido contra a imunidade do paciente, e ali ela foi embora. E ela destrói o osso também. Mas o tumor respeita muito o disco. Isso é uma coisa importante. Uma dúvida que eu disse, quando eu chamei Lulu, eu disse, olha, Lulu, vamos falar de dor lombar no idoso, como o clínico examina o idoso, avalia o idoso no consultório. E também quero que a gente fale nesse podcast, Lulu, sobre uma condição muito comum no consultório, que eu encaminho muito para você, que é estenose de canal lombar. É bem importante. Estenose de canal lombar. Fala aí para o pessoal, em linhas gerais, o que é que causa a estenose do canal lombar, né? Como o paciente vai se apresentar e qual é o momento, qual é a medida terapêutica, qual é a abordagem, a conduta para um caso de estenose do canal lombar, quando a gente vai pensar, considerar intervenção cirúrgica, quando não vai considerar. Bom, a primeira consideração que eu faço é: o geriatra me libera para operar? Eu quero operar. Tenho estenose. Já tem estenose, já tem o diagnóstico. Veja, na verdade, assim, a estenose é uma patologia degenerativa, é do envelhecimento da coluna. E eu costumo dizer sempre assim, não temos fórmula da juventude. Então, por mais que eu trate conservador, a condição vai continuar existindo. A questão é o quanto que ela impacta na qualidade de vida e na independência do idoso. Desculpa, só te interrompendo. Ponto 1, né? Só te interrompendo, para ficar bem claro. O diagnóstico da estenose, a gente vai dar como? Tem estenose, ponto. Como é que eu digo isso? A parte clínica, principalmente, que é a queixa clínica que leva o paciente ao consultório, na verdade é a queixa clínica dele, né? Claudicação neurogênica, principalmente. Alterações de marcha. Certo. Alterações na capacidade. Existem alguns questionários que a gente usa na capacidade funcional do idoso. Por exemplo, você consegue trocar de roupa sozinho? Sim. Você consegue andar quantos metros? Sim. Aí ele diz às vezes, eu tenho muita queixa quando eu estou sentado, por exemplo, na dor mecânica. Você consegue ficar quanto tempo sentado sem dor? E aí você, quando levanta, a dor alivia. Alguns pacientes assim, eu tenho queixa de dor nas pernas.
eu faço uma viagem daqui para Gravatá, que fica 1 hora daqui, e eu já chego de lá quebrado. Não, eu consigo fazer a viagem inteira. Então, assim, você vai mensurar o impacto na qualidade de vida dele que essa patologia está causando. E aí, obviamente, ele vai estar relacionado ao sintoma. Dor lombar, claudicação, dor nas pernas, perda de capacidade funcional. Que eu acho que isso aqui é o ponto fundamental na decisão do tratamento. Óbvio que todo paciente idoso a gente tenta medicação e as técnicas de reabilitação, que vão desde a fisioterapia, osteopatia, pilates, enfim, cada qual no seu momento adequado. Que eu acho que são coisas Gabapentinoide, pregabalina, gabapentina. Mas já vai para o tratamento? Vale a pena, nesse caso, como vale intervenção inicial, antes de considerar a cirurgia? Sempre, eu sempre tento. Agora, óbvio, tem paciente que tolera bem, tem paciente que não tolera bem. Ponto importante da pregabalina, principalmente, é você ter o bom senso de manusear no idoso com cuidado. De você iniciar com dose baixa e só aumentar se ele tolerar e, obviamente, ver a resposta dele, se está evoluindo ou não. Porque, assim, paciente de idoso já está com 100 miligramas de 12 horas, vou para 150, ele não respondeu nada. Tu vai aumentar, botar o idoso 150 de 12 em 12, para quê? Muitas vezes, se ele não está respondendo a nada. Então, assim, às vezes não faz muito sentido. Segundo, as infiltrações. Pacientes com condição clínica precária, que não tem condição cirúrgica muitas vezes, a gente tenta a infiltração porque ajuda realmente a dar uma aliviada no sintoma. Infiltra com? Corticoide e anestésico. Tá. Hoje em dia tem surgido ainda a medicina regenerativa, que o pessoal fala em medula óssea, aspirar a medula óssea e colocar. Veja, isso ainda é algo que não está bem estruturado completamente, está se desenvolvendo. Tem com células-tronco, o pessoal tem... Veja, é medula óssea, porque a célula-tronco não é extraída. Mas o pessoal faz com célula-tronco para osteoartrose, né? Também tem é a mesma coisa. É o mesmo princípio? Mas vê, a qualidade da medula óssea do idoso. Exato, não deve ser lá essas coisas. Entendeu? Todas, né? Então, e assim, não dá para usar do vizinho, né? Exato. Então, assim, será até que ponto isso vale a pena? Não vale? Você agrega um ácido hialurônico, enfim... É uma coisa que ainda está se desenvolvendo, não está 100% bem estabelecida e consagrado na literatura. Então, assim, pode ser que o idoso escute isso de alguém que está vendendo um peixe muito, aparentemente muito bom. Prometendo milagres, né? Prometendo milagres e nem sempre vai ser atingido. Por isso que eu digo, e a qualidade dessa medula óssea, ela é boa para isso? Enfim, então, assim, eu ainda trabalho com corticoide, com anestésico, eu acho que é muito válido. Qual anestésico? Veja, eu uso um pouco de xilo, um pouco de ropivacaína, porque eu quero um alívio imediato e quero um alívio prolongado. Entendi. E o que é prolongado? 24 horas, né? O anestésico. Isso é prolongado. Para o anestésico, mas o corticoide entra nisso aí para durar 15 dias. O que vem depois disso, vou dizer, não é lucro apenas, porque assim, se espera que o corticoide, como um agente anti-inflamatório que ele, digamos assim, desinchou a raiz nervosa. Se ela desinchou, continente e conteúdo, é um princípio básico, é física. Então, se ela desinchou, ela ocupa menos espaço, o canal aliviou o espaço também, circula mais sangue. Então, obviamente, é assim, a eficácia de uma infiltração não se deve avaliar só o imediato, se deve avaliar o médio e longo prazo, que não é tão longo assim, após os 15 dias. Entendi. Aí você vê a eficácia aí. Essa dose de corticoide aí tem repercussão sistêmica? Pode ter. Eu já tive paciente que tive pico hipertensivo, diabético e hipertenso, a gente tem que ter muito cuidado com o idoso. E é interessante também... Qual é o corticoide, desculpa? Veja, tem vários, Depomedrol... Triacinolona, né? Eu uso basicamente triacinolona. É o que eu mais gosto de usar. Tem gente que usa diprospan, que é de depósito, eu não gosto, que dá muita fibrose no canal. Mas, enfim, a gente precisa entender, às vezes, que a infiltração, muitas vezes, ela é usada não só como um paliativo para alívio da dor, mas principalmente diagnóstica. Porque muitas vezes você pega uma ressonância de um idoso, tem 3 níveis de estenose. Mas estenose não central, né? Estenose foraminal, é uma dor radicular. Aí você faz L3, L4 ou L4, L5? Eu vou fazer uma infiltração seletiva. Eu vou infiltrar só tal nível para ver se alivia o sintoma. Se aliviar, eu só opero esse nível, por exemplo. Se não aliviar, aí eu vou para o nível de baixo. Só com anestésico e depois é que vem o corticoide. Não aliviou, vou para o nível de baixo, anestésico. Agora aliviou. Não é o de cima, é o de baixo. Agora vai o corticoide, ponto. Então, assim, e o paciente acordado na sala, para você poder dar o diagnóstico. Entendi. Então, a função da infiltração, ela não é apenas terapêutica paliativa, mas ela tem uma função diagnóstica, muitas vezes, quando você, principalmente,
Veja, eu só fui para infiltração porque ele não teve o alívio com fisioterapia e medicação. Então eu fui para infiltração. Mas muitas vezes, se a infiltração já é um sinal preditor de que possivelmente eu posso ir para uma cirurgia. Então eu tenho que aproveitar o evento da infiltração para dar esse diagnóstico. Eu posso fazer uma cirurgia menor. Porque imagina, você vai dar um parecer para uma cirurgia. São 3 níveis, vai fazer uma artrodese. Ou eu dizer assim, não, eu só vou fazer uma descompressão de um nível. É mais fácil você liberar qual? Não é? Então, assim, esse bom senso de você tentar ser o menos agressivo possível no idoso, ele precisa existir. Porque se eu posso fazer, por exemplo, a cirurgia endoscópica, ou fazer uma artrodese aberta, às vezes até acesso lateral e acesso posterior, porque tem uma deformidade, porque não sei o quê. Se eu posso fazer só por uma endoscopia, descomprimir 1 ou 2 níveis e ser menos agressivo com um paciente como esse, eu acho que eu tenho mais chance de oferecer a ele a possibilidade de um tratamento eficaz e que eu não vá agredir tanto o organismo dele, porque toda cirurgia não deixa de ser uma agressão, né? Certamente. Então a gente tem que ter esse cuidado. Então vamos lá. Falei de físio, revisando, falei de físio, falei da pregabalina, do manejo da dose, começar com dose noturna, enfim, depois vai aumentando. Que dose? Eu quero saber dose. Então... Pré-gabalina ou gabapentina, você gosta? Eu prefiro pregabalina. Eu também. Sempre. E que dose? Vamos lá. Hoje a gente tem fabricantes de 25, 30, 35, 50, 100. Eu nunca começo com mais de 50 por dia. No idoso. Normalmente à noite, né? Para ir sentindo. Para minimizar o impacto de efeito colateral. Então eu começo, muitas vezes, dependendo, se ele já teve alguma experiência. Muitas vezes o idoso já chega, já tive uma experiência com a pregabalina que não foi boa. Fiquei tonto, fiquei sonolento. Eu faço, qual foi a dose que você usou? O doutor começou com 150. Aí você já sabe que, veja, queimaram o cartucho, né? Então eu faço, vamos tentar uma dose de 25, vamos tentar uma dose de 30. Enfim, eu proponho de acordo com o que eu recebi de informação. Se eu nunca usei nada, eu já começo com 50. Que não é uma dose alta, né? A dose, veja, a dose preconizada é 75, 12 em 12. Essa é a dose padrão. Eu estou começando com 1/3 da dose. Então eu não estou começando com uma dose teoricamente alta. Agora, se der impacto, eu tento até diminuir. Normalmente eu não tenho problema com a dose de 50. Agora, paciente com histórico prévio de problema, aí eu vou com a boa e velha de pirona, né? Eu sou fã. Sim, a boa e velha de pirona. A ideia da... E evita o opioide no idoso, viu? Não, evite. Ainda bem que a gente está no Brasil e existe dipirona, né? Porque quem está lá nos Estados Unidos, meu pai, não tem dipirona. Paracetamol tem quem aguenta. E paracetamol eu morro de medo de dar hepatite, que eu já vi não sei quantas. E não resolve. Paracetamol é uma febrezinha safada. Isso. Dipirona é bom demais. Veja, eu tenho um relaxante muscular, que eu evito juntar com a pregabalina, né? Porque aí ambos dão sono. Mas nunca acorda. E eu tenho muito cuidado com os relaxantes, psicobenzaprina, que tem muito efeito anticolinérgico, né? Então pode dar confusão mental, sonolência. Olha, sabe quando eu me formei, eu não sabia, veja só, eu não sabia que relaxante muscular dava sono. Veja que ignorância. Rapaz. Eu, na UPA, recém-formado, sabe como é que eu prescrevia? Dolombar, isso é muscular. Eu fazia 10 miligramas de ciclobenzaprina de 8 em 8. Os idosos não, chegando sonolentos. Oxente, morria. Eu acho que de sono, né? Mas nunca acordava. Mas eu não sabia. Até que... Hibernavam, né? Até que depois a vida me ajudou a entender isso, que não estava dando certo. Esse cuidado a gente tem que ter. Então, assim, o idoso a gente tem que ter muito cuidado. O recém-formado é um bicho perigoso, viu? Muito. Então, assim, aí a gente foi revisando medicação, a dipironazinha, pregabalina, tal. A fisioterapia. Esse é um ponto importante, porque assim, muita gente às vezes chega dizendo assim, doutor, me falaram para fazer fisioterapia, eu fui fazer pilates. Qual é a hora certa de fazer um pilates? Não é o começo do tratamento. Pilates ele é usado para uma manutenção de uma melhoria. Eu digo assim, para ficar fácil de entender. Eu não começo pelo pilates, eu vou para pelas técnicas convencionais, TENS, ultrassom, ondas curtas, calor, mobilidade, às vezes para tirar ponto de tensão na musculatura, ventosa, enfim, a gente tem muita coisa, tem a acupuntura, que eu gosto de usar também, a acupuntura que responde bem. E aí, depois dessas técnicas que eu comecei a ter alguma melhora, aí eu vou subir um degrau. Vamos para uma hidro? Daqui a pouco, vamos para um pilates? Osteopatia. É bom, eu tenho um pouco de receio no idoso para paciente com porose, né? Porque às vezes alguma manobra um pouco mais brusca, eu tenho um receio de... Já tivesse algum paciente que quebrou na osteopatia? Já ouvi falar. Eu não tive paciente meu, mas eu já tive relato. Então, assim, cuidado. Aí, veja, se você tem um profissional da sua confiança que faz a osteopatia,
Então, muitas vezes você, para esse profissional aqui vai que eu confio, eu estou acostumado, e aí beleza. Mas, muitas vezes, eu gosto muito da ideia daquele profissional que ele está habilitado em várias técnicas. Ele faz RPG, ele faz pilates, ele faz osteopatia. Então, na verdade, ele faz uma mistura de tudo, um pouquinho com o paciente, porque se ele tem um bom feeling, ele vai aplicar a técnica que melhor se aplica para esse caso. Ele vai, digamos assim, customizar o tratamento desse paciente com o que ele precisa e não com, digamos assim, osteopatia serve para tudo, pilates serve para tudo. Então, assim, não é bem assim. E normalmente, o paciente melhorou, está ótimo, fica no pilates aí fazendo manutenção. Inclusive, às vezes, doutor, vou fazer musculação e pilates. Doutor, vou fazer... eu também. Entendeu? Eu não deixo sozinho, não. Eu deixo com as duas Eu acho bom quando faz pilates, mas eu acho ruim quando o pessoal acha que está fazendo pilates e está resolvida a vida. Também não gosto dessa ideia. Não gosto disso. Eu digo, olha, pilates, o cara não consegue fazer nada. É uma técnica de fisioterapia. Tem que ficar claro que pilates é uma técnica de fisioterapia. É fisioterapia. Tem que ter não é atividade física. Eu adoro pilates, agora sozinho não dá. Vamos lá. Então, tu vai revisar de novo? A gente já passou por essas etapas. Quando é que eu vou pensar na cirurgia? Né? Primeiro, se o paciente não é frágil... É elegível para. Não é frágil o suficiente, aí é com a gente tem que ver o risco desse paciente, se ele é um paciente que tem um risco cirúrgico alto, se ele é muito frágil, ele talvez não seja realmente elegível. Isso é bom conversar com o anestesista. Eita. Mas, o paciente não é tão frágil, não está melhorando com medidas conservadoras, está com muito impacto na qualidade de vida dele. É hora de operar. Ok. Como é a cirurgia de estenose de canal lombar? Vamos lá. Eu posso dizer que ela teve uma evolução ao longo desses anos, né? A gente passou por uma época, digamos assim, que todo paciente que você ia operar, praticamente você fazia uma artrodese. Ponto. Bom, quando é que você faz uma artrodese? Deformidades ou estenose de muitos níveis, muitas vezes. Explica para o pessoal o que é que seria uma artrodese, porque nem todo mundo sabe o que é uma artrodese. Vamos lá. O que é a estenose, primeiro? A estenose é uma compressão e estreitamento para a passagem da raiz nervosa dentro do canal vertebral. Então, quando eu faço uma descompressão muito ampla, muitas vezes eu... Lembrando que essa estenose se deve a causas multifatoriais, né? Isso, como eu falei. Uma hérnia discal, a hipertrofia do ligamento amarelo... Hipertrofia facetária. Espondilolistese, enfim. O somatório disso aí, em maior ou menor... Estreitou o negócio, né? Estreitou o canal e o canal estreito vai doer. Ponto. Nas instabilidades, espondilolistese, por exemplo, eu tenho que fazer artrodese, na maioria dos casos. Hoje já se fala que com a cirurgia endoscópica, se não houver uma estabilidade no raio-x dinâmico, que a clínica for compatível com isso, é até possível fazer uma descompressão por endoscopia. Mas o que seria a artrodese? A artrodese vamos lá, eu quero explicar o processo, né, digamos assim. Quando eu faço uma descompressão muito ampla, eu tenho que fazer uma artrodese, porque quando eu faço essa descompressão muito ampla, muitas vezes, eu criei uma instabilidade. E aí eu preciso estabilizar. A artrodese, ela se constitui de colocar parafuso nos pedículos, e esses parafusos, eles têm uma tulipa na cabeça do parafuso, que eu boto uma haste e ligo um parafuso ao outro. E eu prendo essa haste com a porquinha na cabeça do parafuso. Além disso, vamos lá, a taxa de... Isso porque você fez uma laminectomia. Você fez uma laminectomia, descomprimiu, tirou a lâmina, mas tem que colocar uma artrodese para não ficar instável. Tem que fazer a estabilização, né? A artrodese constitui nessa fusão entre uma vértebra e outra através dessa estabilização. A gente usa enxerto ósseo da própria lâmina que a gente fez a laminectomia muitas vezes. E aí o que é que acontece? Ao longo dos anos se viu que às vezes o parafuso soltava, às vezes o parafuso quebrava, a haste quebrava, e se chama pseudartrose. E aí, obviamente, se procurou entender que ou é uma causa biológica ou é uma causa mecânica. A causa biológica inerente ao paciente, a causa mecânica é a estabilidade do sistema não foi suficiente para consolidar a artrodese até que esse osso fosse reintegrado. Então, tentando aumentar a estabilidade mecânica, veio a geração dos cages intersomáticos, que são os espaçadores que ficam substituindo o disco. E eles vão aumentar a estabilidade entre uma vértebra e outra e aumentando também a área de contato de uma vértebra com a outra. Por isso que depois da artrodese só com parafuso, surgiu o parafuso com cage. Aí surgiram os cages posteriores, inicialmente, PLIF e TLIF. E aí o que se observou? Melhorava, mas ainda não era 100% estável. E aí veio a geração agora dos cages anteriores e laterais. Cage? Cage. Cage, traduzindo do inglês, significa gaiola, né? Mas
a gente diz como dispositivo intersomático, que aí você vai entender isso melhor. E aí vem a geração dos laterais, oblíquos e anteriores, que são queijos bem mais robustos, bem maiores, que ocupam praticamente toda a área do disco, aumentando de verdade a estabilidade e com taxas de artrodese de resultado de sucesso maior. Porém, você dizer para o paciente que você vai abrir pela barriga e depois por trás para botar os parafusos. Então, isso aumenta um pouco assim, o tempo cirúrgico, a morbidade da cirurgia. Apesar de que as vias anteriores elas quase não sangram. Mas assim, só tentando entender, porque às vezes o queijo ele ajuda também a corrigir uma deformidade. Você tem uma escoliose, você está com um disco assim, de repente você entra o queijo, o disco sai assim, você está corrigindo a deformidade. Então, você às vezes diminui a cirurgia de trás, fazendo uma pela frente. Então, às vezes faz muito sentido você ir para frente. Então, isso é a artrodese. Ela corrige instabilidade e deformidade. Certo. E aí, assim, essa instabilidade, ela pode ser já desde a espondilistese, mas pode ter sido criada pela sua laminectomia extensa. Entendeu? Porque aí a gente chama de laminotomia quando você não faz a laminectomia completa, tá? São dois termos diferentes, que é muito técnico, né? Digamos assim. Já é muito pro pessoal. Já é muito técnico para a área da gente, mas é só para vocês entenderem que, por que então, que quando você faz endoscopia, então a descompressão não é suficiente? Não, ela é suficiente, mas de uma técnica, de uma maneira diferente, que você com endoscópio, você consegue olhar 30 graus para dentro, você às vezes, tá a lâmina aqui, se eu tirar metade dela por baixo, ela continua aqui, mas eu criei espaço. Tá. Então, assim, só tecnicamente entender por que uma endoscopia, às vezes, ela é eficiente. A endoscopia é uma técnica que você faz um corte de mais ou menos 1 centímetro na pele do paciente e, através desse corte, você introduz o sistema de iluminação, irrigação com soro e de visualização com a ótica, né? E ali, por aquele local, você consegue fazer toda a descompressão daquele nível que está apertado. E sem você instabilizar. Na maioria das vezes, você consegue fazer isso muito bem. O cuidado só com o sangramento, que veja, diminui muito em relação à cirurgia aberta. Você está lavando, o risco de infecção é mais baixo e você está descomprimindo, que é o que precisa ser feito. Ponto. Beleza. A gente estamos com quanto tempo aí, produção? Acho que 1h10 já. 1h10. Só para a gente chegando perto aqui da finalização, um outro tema que eu queria só pincelar é fratura vertebral osteoporótica. Sim, né? Que é um tema importante. Porque o geriatra, o clínico, precisa ter entendimento de algumas noções básicas aí. A maior parte das fraturas vertebrais vão ser conduzidas de forma conservadora. Sim, né? Conservadora. Né? Analgesia, né? Sim. Só lembrando, pensar em fratura osteoporótica é aquele paciente que teve dor súbita, dor aguda, né? Num paciente que ou teve trauma, ou às vezes nem teve trauma, mas você sabe que ele usa corticoide, que ele tem osteoporose, você diagnosticou fratura. Perfeito. Analgesia, né? Analgesia. E aí cabe aqui dipirona, mas muitas vezes a gente tem que recorrer ao opioide. Né? E aí você com todos os não cuidados, usa pregabalina, pelo amor de Deus. Com todos os cuidados, evitar pregabalina, porque pregabalina e opioide junto, pessoal, aumenta muito o risco de depressão respiratória. Tá? Então não usar pregabalina com opioide nesse caso, mas você vai ter que fazer isso. E quando é que eu indico colete de Gillet e quando é a hora de intervir? Né? A hora que tem ali da cimentação, né? Essa é uma hora importante, essa é uma decisão importante. Vamos lá. Quando chegou o idoso, está lá com a fratura. Obviamente, quantos dias tem? 3, 5, 7 dias, enfim. Analgesia é indispensável. O colete é uma coisa bem discutível no idoso, tá? Porque, de uma maneira geral, a gente vive aqui em Recife, que é quente pra caramba, e o colete é algo muito desconfortável para o paciente idoso. Né? Então, assim, muitas vezes a gente passa, ele não usa fielmente, e aí a família vem, queixa e etc. Então, doutor, quis usar não, me ensina um Robocop com aquilo ali. Ele não quis usar não, doutor. Quis usar não, dói, ele reclama, fica a adesão é bem baixa. Fica coçando. Então, assim, o colete, na verdade, ele tem indicação quando você tem uma fratura com potencial de instabilidade. E aí você usa os coletes mais rígidos, que é o Gillet, que é para as fraturas torácicas baixas e lombares, ou o próprio OTLS, né? Que esse aí é fantasia de carnaval mesmo, né? E aí você tem aquela órtese bivalvada, enfim, que ocupa o tronco inteiro para tentar dar estabilidade a essa fratura, nem deformar, nem instabilizar, né? Nem escorregar. Mas aí com fraturas com potencial de instabilidade que não são comuns no caso da fratura osteoporótica.
O que às vezes acontece é duas, três fraturas no mesmo paciente no mesmo momento. Isso às vezes acontece no paciente osteoporótico. Esse precisa usar uma órtese realmente, porque o potencial de instabilidade e de deformidade é muito grande. Então você precisa pelo menos que a fratura consolide com o mínimo de deformidade possível. Então essa é a grande preocupação, na verdade, do uso do colete no idoso com osteoporose. Evitar a deformidade. Ponto. Okay. E aí, vamos lá. Uma boa conversa de consultório, que eu digo, sempre é importante, né? Que é você dizer ao idoso e explicar. E ao familiar, veja, essa fratura ela vai doer por pelo menos 3 semanas. Porque é o tempo que o organismo precisa para formar um calo ósseo que vai ser mais eficaz na estabilização dessa fratura e de ajudar a ter um controle melhor da dor. Assim como, muitas vezes, é o tempo que a vértebra leva para baixar de altura e impactar o osso. E aí ela estabiliza melhor e ela passa a não doer tanto. Então, o tempo mínimo que ele vai doer, 3 semanas. Quando menos, melhor, é lucro. Mas, assim, dificilmente vai doer menos do que 3 semanas. A analgesia ela é importante, eu sempre uso a minha boa e velha dipirona também. E o opioide é que eu digo assim, eu sei que é uma fratura, isso vai passar pelo menos 3 semanas doendo. Aí eu digo, a escolha do opioide também é importante, porque os opioides orais têm por característica de fazerem picos e vales. Picos e vales. Uhum. E comprimido, daqui a pouco começa a doer, tem que tomar de novo. Eu tenho feito, aí uma escolha pessoal minha, a opção dos adesivos, como o Restiva. Buprenorfina. Exatamente. Por quê? Porque assim, ele vai 7 dias estáveis, depois ele vai caindo, né? Digamos assim. Uhum. Primeiro dia ele vai subindo, estabiliza, no último dia ele vai caindo. E aí a caixa vem com 2, eu já garanti 15 dias de analgesia. Porque vai doer, não tem como não doer. Até porque, doutor, eu fico de repouso, fico deitado. Não, ele tem que perder o mínimo de função possível. O que ele tem que evitar é cair quedas... Só não quebre de novo, né? E esbarrar nas outras pessoas. Porque o opioide também tem que ter o cuidado de também não ficar sonolento e, de repente, sofrer queda com facilidade. Então, a gente tem que ter o ponto de equilíbrio disso aí. Entendeu? Entendi. Que o opioide, às vezes, faz isso. E aí a indicação de pensar em fazer a cimentação. Aquele paciente que continua com dor depois de... Vamos lá. Pacientes que ficam acamados, de uma maneira geral, eu penso em fazer rápido. Porque eu preciso tirar o idoso da cama. Uhum. Então, assim, às vezes, na verdade, o padrão ouro de você dizer assim, pelo menos 4 a 6 semanas de pós-fratura, ele mantendo um quadro doloroso que não alivia, é indicação de fazer a cimentação. Ou 6 a 8 semanas, enfim. Mas, assim, se tem um paciente que está com 2 semanas, mas está acamado de dor, e aí faz uma infecção urinária, Tá comendo mosca, né? você precisa acelerar. Você precisa tirar ele da cama, entendeu? Ou ele faz uma infecção respiratória. Então, assim, esse aí não é o critério padrão ouro, mas assim, aí vem um pouco da experiência, do know-how com a situação de saber que o idoso não pode ficar acamado. Ponto. Ficou acamado, você precisa fazer alguma coisa. Perfeito. Seja com 1 semana, com 2... Você já vai ganhar agora o título de ortogeriatra, viu? Mas ortogeriatra. Idoso acamado lascou. É ruim. É sinal de ladeira abaixo, né? Como diz a história. Então, assim, eu uso esse critério de idoso acamado, faço, ou 6 semanas, não melhorou, cimento. É a pior doença do idoso, é ficar deitado em cima da cama. Cara, acho que a gente fez um apanhado aí, faltou alguma coisa. Rapaz, eu aprendi tanta coisa aqui que vou fazer uma prova com esse negócio aqui. Gostei Galera, demais. espero que vocês tenham gostado, tá? A gente depois tem que fazer o vídeo das manobras aqui. E se gostaram, não deixa de compartilhar com aquele teu colega que vai se beneficiar desse conteúdo riquíssimo, valioso. Teve muito ouro entregue aqui, tá? E siga acompanhando a gente, lembrando que todo dia, de domingo a domingo, faça chuva, faça sol, dia de feira, feriado, tem um conteúdo nosso nos agregadores de podcast, tem o Geripio, ou nas quintas-feiras, toda quinta-feira, às 7 horas da manhã, tem episódio novo, inédito, do podcast, tá? E todo dia vai ter um Geripio ali, às 7 horas da manhã. Entrou no carro, trânsito, coloca aí o podcast do Geri Classic, que você está aprendendo sempre, tá bom? E lembra todos aí para se inscreverem, assinarem o Geri Update, a nossa plataforma de atualização contínua em geriatria, em que você tem acesso à discussão dos principais artigos publicados em geriatria, a discussão de caso clínico, imagens da semana, enfim, tudo para você ficar na crista da onda, atualizado em tudo que há de mais novo na geriatria. Combinado?
Fechou? Show de bola, era isso aí. Lulu, obrigado pela presença, pela aula. Meu amigo, aí, bom demais, viu? vamos se ver em outras oportunidades. Eu agradeço aí a oportunidade e o convite de vocês. Vamos Estamos sempre à disposição. Sejam sempre bem-vindos. Valeu, pessoal. Forte abraço e a gente Tchau. se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.